Chegamos então ao último episódio da nossa leitura compartilhada desse livro que estamos lendo juntos, Me Abraça Forte. E o último capítulo se chama Conexão Extrema, o Amor como a Última Fronteira. A doutora Sue Johnson se dedicou nesse capítulo a reforçar tudo que ela trouxe para gente no decorrer da leitura, no decorrer da obra, sobre o quanto o amor tem um potencial transformador, não só na nossa vida de forma individual, na nossa bolha, na nossa casa, no nosso casamento, mas também na sociedade e nas gerações que virão depois da nossa. Então, vamos então iniciar nossa último episódio dessa nossa leitura. Aprender a nutrir os vínculos do amor é uma tarefa urgente. Uma conexão amorosa fornece uma rede confiável de intimidade que nos permite viver bem. É o que dá significado à nossa vida. Para a maioria de nós, no leito de morte, o que mais importa é a qualidade do nosso relacionamento com as pessoas que são preciosas para nós. Olha que reflexão bonita e profunda que a Sue Johnson traz para nós, do quanto a gente, sem perceber, muitas vezes coloca o amor como sentido da nossa vida. Por que eu digo sem perceber? Porque a gente vai dando nomes, outros nomes para isso, para essa necessidade que temos do amor, do vínculo, do afeto, da proximidade com as outras pessoas. A gente às vezes vai chamar de dependência emocional, vai chamar de falta de autonomia, vai chamar de incapacidade de viver sozinho, falta de amor próprio, baixa autoestima. Quantos nomes a gente vai dando, quantas explicações a gente vai dando quando e explicações negativas, patológicas muitas vezes, quando na verdade o que estamos fazendo é algo natural, é algo que está na nossa biologia, que é colocar o amor como centro da nossa vida, da nossa existência. Por instinto, sabemos que quem compreende as necessidades de afeto leva uma vida melhor, mas nossa cultura nos incentiva a competir em vez de nos conectar. Embora sejamos programados por milhões de anos de evolução a buscar incansavelmente pertencimento e proximidade, insistimos em admirar as pessoas que não precisam das outras. Isso é especialmente perigoso numa época em que nosso senso de comunidade vem sendo corroído pelo consumismo e pela produtividade a qualquer custo. Estamos construindo uma cultura de afastamento que está em desacordo com nossa biologia. Eu acredito que se você ouviu todos os episódios da nossa leitura até aqui, acredito que isso já tenha ficado claro para você. Nós precisamos uns dos outros. E não há nada de errado, de patológico ou de problemático nisso. Pelo contrário, isso está na nossa essência enquanto espécie. Isso é do ser humano. E quanto mais a gente negar isso, mais a gente vai sofrer. Quanto mais a gente enxergar isso como algo problemático, mais a gente vai sofrer. Porque a gente vai estar se afastando de algo, tentando, porque a gente não vai conseguir, tentando se afastar de algo que já não nos é dado biologicamente. Existem duas verdades universais importantes: que todos nascemos indefesos e dependentes, e que todos somos mortais e sabemos disso. A única maneira de lidar com essa vulnerabilidade é estendermos a mão e abraçarmos uns aos outros. Uma vez calmos e fortalecidos, poderemos desbravar o mundo. Então, diferente do que. Gente, é impressionante. É eu começar a gravar o nosso episódio aqui, nossa leitura, meu nariz, as alergias que eu tenho começam a me atacar. Impressionante. Mas vamos lá, vai dar certo. Vou tentar chegar até o final sem nenhuma edição.
Como que não faz sentido a gente tentar acreditar e tentar conduzir a nossa vida, tomar as nossas decisões com base numa autonomia, numa independência de outras pessoas. Por que não faz sentido? Porque isso não é natural. A gente acredita que uma pessoa corajosa é uma pessoa que dá conta de fazer tudo sozinha, é uma pessoa que vai mesmo com medo, sozinha. Mas não. A gente só consegue adquirir coragem para explorar o mundo, para tomar decisões, para nos arriscar, para enfrentar situações desafiadoras, quando temos um apoio, quando temos uma pessoa com quem nós podemos contar. É isso que nos fortalece. Essa dependência saudável é a essência do amor romântico e é o que nós trabalhamos aqui durante toda a nossa leitura. Nosso corpo, então, é programado para esse tipo de conexão. Um relacionamento amoroso expande nossa autoconfiança e nossa compreensão de quem somos. Você não estaria lendo esse livro se eu não tivesse encontrado um jeito de internalizar a crença do meu marido de que eu era capaz de escrevê-lo. Minha capacidade de ouvir as palavras dele me fizeram continuar escrevendo em vez de desistir. As pessoas que amamos entram de verdade no nosso coração e na nossa mente. E quando fazem isso, elas nos transformam. E aí você que está aqui me ouvindo ou está assistindo ao meu vídeo, você pode estar pensando assim, Samantha, mas e as pessoas que não têm esse amor romântico? Que não têm uma parceria, que não têm um vínculo nesse contexto amoroso, afetivo, sexual? Aí nós iremos nos apoiar em outras pessoas, em familiares, amigos, colegas. Alguém vai ser essa pessoa na nossa vida. Mas a gente precisa aceitar que esses vínculos são necessários, importantes e que precisam ser estabelecidos de uma forma saudável. O cuidado e o apoio pragmático vêm naturalmente quando nos sentimos próximos e conectados. Quando amamos uma pessoa, queremos fazer coisas para ela, escreveu Ernest Hemingway. Queremos fazer sacrifícios, queremos servir. Pesquisas comprovam que parceiros seguros são mais sensíveis às necessidades de cuidado um do outro. Então aqui a Sue Johnson começa a trazer para gente os efeitos desse amor, desse vínculo para a sociedade. Porque se eu consigo me sentir mais sensível à necessidade da outra pessoa, eu consigo me dispor a cuidar dela, isso não acontece só dentro do meu relacionamento. Isso pode se expandir a um nível social. E aí eu vou me colocar mais disposta para fazer isso por outras pessoas também. O que mais que eu destaquei aqui de trecho importante para trazer para você? Num relacionamento romântico, o apego seguro, a sexualidade e o apoio andam juntos. Os casais criam um ciclo positivo de intimidade, receptividade, carinho e desejo. Então, isso aqui é retomando o que a gente viu no capítulo sobre intimidade e toque. Mas fazer o amor dar certo é também aceitar que, mesmo quando ele é bom, é sempre um processo. A verdadeira mudança só acontece quando entendemos isso. Então, lembre-se de que nem sempre a gente consegue construir esse amor saudável, esse amor transformador da noite para o dia. Nem sempre não, né? Vamos dizer que é praticamente impossível construir isso da noite para o dia. É através da repetição, é através de um processo que a gente precisa se permitir vivenciar, como a gente conversou também em outros momentos da nossa leitura. E aqui nesse ponto do capítulo, ela começa a trazer para gente uma percepção de como que a gente consegue externalizar isso para outros espaços da nossa vida, como, por exemplo, para outras gerações e para a sociedade. Tem um tópico aqui que ela chamou de amor a dois, amor em família. Ela diz o seguinte:
Sabemos que há décadas que famílias felizes começam com um relacionamento feliz a dois. Até aqui, ok, né? Famílias começam com um relacionamento feliz entre duas pessoas, com um casal. Quando vivemos estressados e brigando com o parceiro, isso afeta o relacionamento com nossos filhos. Não há dúvida de que o conflito entre os pais é ruim para as crianças. Quando estamos frustrados e ansiosos, costumamos ser mais rígidos e inconsistentes, e isso influencia a criação dos nossos filhos. Mais do que isso, quando estamos sofrendo num relacionamento infeliz, geralmente estamos emocionalmente desequilibrados e temos mais dificuldade de nos abrir e realmente nos conectar com nossas crianças. Como não estamos emocionalmente presentes, eles ficam sem o nosso cuidado e nossa orientação. Então, já tem pesquisas, já tem não, né, gente? Isso não é novo na ciência, o quanto conflitos intensos no casamento eles podem proporcionar, podem contribuir, não no sentido de uma relação de causa e efeito, mas que podem ser um fator muito importante no desenvolvimento de problemas comportamentais e emocionais nos filhos. Então, um distanciamento, por exemplo, né, um distanciamento emocional entre o casal pode se refletir em um distanciamento também com os filhos. E lembra que o abandono, a privação emocional pode causar traumas para nós. Então, se a gente vive essas experiências na nossa infância, isso pode se refletir em qualquer momento da nossa vida, não só na nossa infância, mas também na vida adulta. E a gente nem precisaria de pesquisa ou de ciência para comprovar isso. A gente observa isso. Talvez você viveu em algum momento da sua vida um relacionamento muito destrutivo, um casamento muito destrutivo, ou você é de uma origem familiar em que o casamento dos seus pais era um casamento disfuncional, prejudicial para a saúde mental, tanto deles quanto dos filhos. Ou talvez você acompanhou isso de perto com outras pessoas. Então, acredito que você tenha percebido o quanto isso gera efeitos significativos na nossa vida. Quando nos sentimos com apego seguro com o nosso par, em geral, temos mais facilidade de criar nossos filhos, de oferecer-lhes refúgio e uma base segura. Com isso, as crianças aprendem maneiras positivas de lidar com as emoções e se conectar com outras pessoas. Crianças com apego seguro, que vivenciam o ambiente com esse apego seguro, são mais felizes, mais aptas socialmente e mais resistentes ao estresse. Se quisermos ser bons pais, precisamos ter vivido uma infância segura e cheia de amor, mas, caso isso não tenha sido possível, precisamos fazer terapia para lidar com nossa infância difícil, pelo menos é isso que a Sue Johnson descreve aqui, que alguns terapeutas defendem. Na experiência dela, na experiência da autora, mesmo que ela diz o seguinte: na minha experiência, mesmo que tenhamos vivido uma infância complicada sem nunca termos feito terapia, aprimorar nosso casamento pode nos tornar pais melhores. Então, entenda que a importância de você cuidar do seu casamento, cuidar da escolha de parceria, essa escolha que você está fazendo de trazer uma pessoa para sua vida, para dividir a vida com você, para criar filhos com você, precisa ser uma escolha baseada na importância de transmitir segurança emocional para os filhos de vocês. E se você está vivendo um casamento que não transmite isso para os seus filhos, reveja essa escolha ou procure envolver a outra pessoa nesse processo de construção de um casamento seguro emocionalmente, não só para vocês, mas também para os filhos que vocês tenham ou queiram ter no futuro. E a doutora também traz o quanto isso afeta a sociedade, como eu mencionei aqui anteriormente. A gente consegue ser mais sensível às necessidades dos outros e, com isso, conseguimos ser mais altruístas, mais solidários, nos envolver mais em ações em prol da sociedade. Olha o que ela traz para a gente.
Parece-me que se nós, como espécie, quisermos aprender a superar a ilusão da divisão e entender que somos mutuamente dependentes, é algo que aprendemos em nossos relacionamentos mais íntimos. Então, ela frisa que a importância para nossa sobrevivência é a importância de construir relacionamentos melhores e mais seguros. Quando a segurança com quem amamos não é uma preocupação, naturalmente temos mais energia para dar aos outros. Estar no relacionamento amoroso aumenta o cuidado e a compaixão que temos com nossa família e nossa comunidade como um todo. Então, isso reforça a ideia dela de que para sobrevivermos enquanto espécie, precisamos ter famílias melhores e uma sociedade melhor. E que isso é possível através desse apego seguro, desse amor saudável. E a doutora Sue Johnson, ela elaborou todo um modelo de terapia baseado nessa teoria. Esse livro dela é um livro escrito para pessoas leigas. Ela tem outras obras, foram feitas para profissionais. Existem treinamentos também desse tipo de terapia dela, treinamentos inclusive que eu faço, para poder proporcionar isso para casais que estão comigo em terapia. Então, o que fica para mim de lição, de grande lição que a doutora Sue Johnson deixou para nós, é o de que sim, o amor é uma força transformadora para o mundo. E isso não é romantismo, isso não é uma ilusão, isso é ciência. E a gente precisa aprender a olhar para os nossos vínculos de uma forma diferente. Não olhar para eles como nossa fraqueza, mas sim como a nossa fonte de maior força. E você que está aqui assistindo a esse vídeo no meu canal no YouTube, ou você que está ouvindo o episódio do nosso Encontro Podcast, qual que é a grande lição que fica para você dessa nossa leitura? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. A gente encerra aqui a nossa leitura, mas claro que a minha produção de conteúdo sobre o amor, sobre casamento, sobre relacionamento não termina aqui. A gente vai continuar essa conversa no meu perfil no Instagram, samanta.psi, aqui no nosso Encontro Podcast, lá no meu canal no YouTube, nos nossos acompanhamentos individuais, psicológicos. E espero que você tenha gostado. Eu gostei muito desse formato e tenho intenção de continuar. A gente vai dar uma pausa dos episódios do podcast, porque eu vou precisar me dedicar a um outro projeto profissional que vai demandar muito do meu tempo, da minha dedicação. Mas, finalizando esse projeto, eu vou retomar com uma nova temporada do nosso podcast. Então, fica por aqui, segue o meu podcast, que é muito importante para a plataforma levar esse conteúdo para mais pessoas, que você siga o podcast. Tem muita gente que está ouvindo os episódios, mas não está seguindo o podcast. Segue aí, por favor. Recomenda para outras pessoas que você acredita que esse conteúdo, que essa nossa leitura aqui de 12 semanas vai ser útil na vida dessas pessoas. Eu vou ficar muito feliz de contribuir com um grãozinho de areia aí dessa areia imensa, de uma praia imensa, que é o amor, que é a construção de relações amorosas mais seguras e mais prazerosas, tá bom? Um beijo para você, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.